Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, Bárbara, soube que você está aí muito envolvida com o tema do artigo que você trouxe para a gente discutir hoje. Conta para a gente o que foi que você separou para discutir nessa edição do Echo Journal Club. O tema de hoje é um artigo publicado no Jornal Internacional de Cardiologia pelo pessoal aqui do Brasil, de um tema que está muito em voga atualmente, sobre os esteroides anabolizantes e a função cardíaca em atletas. Bem, foi uma revisão sistemática e uma meta-análise, né? Investigando, então, os efeitos dos esteroides anabolizantes androgênicos na estrutura e função cardíacas de atletas treinados de alta resistência. Bem, qual que é o contexto, então, da pesquisa? A gente sabe que tem um uso generalizado atual, aproximadamente 3% de frequentadores de academia, o que eu acho, na minha opinião, é mais, mas o artigo fala que aproximadamente 3,3% de frequentadores de academia usam esteroides anabolizantes androgênicos, com maior prevalência entre homens e atletas competitivos. E a gente sabe que o uso prolongado está associado a efeitos colaterais dose-dependentes, com altas doses causando danos potencialmente irreversíveis ao sistema cardiovascular. Até aqui não tem novidade nenhuma. A lacuna científica, que foi o objetivo do trabalho, foi, apesar da crescente prevalência e evidências de impacto cardiovascular, nenhuma revisão sistemática abrangente tinha sintetizado esses achados até agora. Então, esse estudo, a metodologia incluiu, quais foram os critérios de inclusão? Vários estudos randomizados ou coortes não randomizadas, comparando usuários e não usuários de anabolizantes. Todos eram atletas treinados em resistência e os artigos tinham que fazer avaliação de parâmetros ecocardiográficos, obviamente, porque o assunto é de eco, né? O estudo é de eco. E, no mínimo, artigos que tinham um mínimo de 6 semanas de segmento. Então, foi uma busca sistemática no Medline, no Cochrane e no Embase, realizada aí, em 2024, seguindo as diretrizes PRISMA. Então, a população de estudos, foram 35 estudos incluídos, um total de estudos analisados na meta-análise, foram 2.000 participantes, indivíduos masculinos na análise, sendo 841% usuários de esteroides e 37% não usuários. Então, todos esses grupos apresentaram, então, características basais similares, ou seja, a mediana ali de 29 anos, o IMC mediano dessa população era de 29 quilos por metro quadrado, uma pressão arterial média de 129 por 80 e a frequência cardíaca média de 868. Então, foi um grupo homogêneo, tanto de usuários quanto de não usuários. E os esteroides mais relatados foram a nandrolona, que é a DECA, né? Chamada DECA no vocabulário aí das pessoas de academia, o estanozolol, a metenolona e vários outros ésteres de testosterona que foram reportados, seguidos depois por oxandrolona, metandrosterona e oximetalona.
Eu acho que seu áudio está ligado aí, ô Felipe, se eu puder desligar. As vias de administração desses hormônios relatados por esses pacientes, 50% deles relataram que usavam combinado oral e injetável, 33% apenas injetável e 17% apenas oral. E a duração do uso dessas pessoas que foram usuários, foram os usuários de esteroide, eles usaram por pelo menos 2 anos, frequentemente fazendo ciclos repetidos a cada 4 ou 10 semanas, intercalados com períodos livres de drogas. É uma população muito heterogênea, o estudo fala isso, não dá para fazer um estudo controlado, colocar droga em uso e tirar, então, uma população de vida real. Bem, quais foram as alterações cardíacas estruturais desses usuários? Começando pela espessura da parede septal, numa comparação aqui nesse gráfico, a gente tem esse é um gráfico interessante que o eixo horizontal ele mostra a direção e a magnitude da diferença, ou seja, a esquerda do zero favorece aqui usuários de hormônios esteroide, anabolizantes. E o que está à direita do zero favorece, então, um resultado favorável aos não usuários. Então, a gente vê aqui que a maioria dos estudos é a favor, mas a maioria dos estudos falam a favor que os não usuários são mais favorecidos com resultados melhores. O que esse estudo chega à conclusão? Que houve um aumento estatisticamente significativo de aproximadamente 1,2 milímetros nos usuários de esteroides. Então, essa alteração indica uma hipertrofia do septo, que é uma adaptação patológica ao uso crônico de esteroides. A gente percebe no gráfico que tem um losango aqui embaixo. O losango preto no final está ligeiramente aqui à direita do zero, né, sugerindo que, no conjunto, os resultados favorecem os não usuários de hormônios esteroides, ou seja, em média, existe uma diferença que tende a ser pior para quem usa esteroides. No caso aqui, a espessura septal foi pior para quem usa os hormônios esteroides, certo? A gente falando agora da massa ventricular esquerda, foi observado que existe uma elevação média de mais ou menos 13 gramas na massa do ventrículo esquerdo nos pacientes usuários de esteroides. Esse aumento, então, representa uma hipertrofia ventricular, que é uma resposta compensatória que pode evoluir no prazo da insuficiência cardíaca. Então, esse gráfico mostra que, em geral, os não usuários de esteroides anabolizantes eles têm melhores valores médios, ou seja, tem menos alterações. Então, esse losango, então, que mostra o efeito global, está deslocado à direita e significa que existe diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Então, quem é não usuário é muito mais favorecido pela ausência de doença, certo? Mais um parâmetro que eles usaram foi o aumento do diâmetro diastólico final. Houve um aumento de mais ou menos 1,09 milímetros no diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, que sugere, então, um remodelamento ventricular, possível comprometimento de função diastólica, certo? Nesse diâmetro diastólico final. Agora, falando de impacto funcional, de redução de fração de ejeção, existe um comprometimento, então, da função sistólica. A análise funcional, então, desse estudo mostrou uma redução significativamente, estatisticamente significativa, na fração de ejeção do ventrículo esquerdo nos pacientes que usam hormônio. Uma diminuição média de 2,25, teve um intervalo de confiança de 95%, um P estatisticamente significativo, então, foi diferente. Então, essa redução de fração de ejeção, embora numericamente modesta, ele já representa um indicador precoce de disfunção sistólica, né? Todo mundo sabe que a fração de ejeção é um parâmetro funcional para avaliar a capacidade contrátil do miocárdio, e a diminuição da fração de ejeção, então, sugere o comprometimento da performance cardíaca, ou seja, redução da fração de ejeção combinada com alterações estruturais, que eu já falei, configura um padrão de cardiomiopatia relacionado ao uso de esteroides, com potencial progressão para insuficiência cardíaca se mantido, né, o uso. Agora nós vamos comparando, então, o que eu já falei, a fração de ejeção. Fração de ejeção, o losango mostra que os não usuários têm uma fração de ejeção muito melhor
estatisticamente melhor, significativamente melhor, do que os usuários de esteroides. Bem, agora falando da análise do strain, a gente fala, quando a gente analisa esse público, os médicos costumam pedir o strain longitudinal global é um parâmetro que avalia, então, a deformação do miocárdio longitudinalmente, fornece informações precisas da função sistólica do VE, é considerado, então, um marcador precoce de disfunção cardíaca, né? Então, detecta alterações antes da fração de ejeção convencional. É essencial agora na avaliação cardiovascular moderna. E os valores mais positivos, o estudo fala mais positivos porque ele usou valores como negativos, mas assim, quanto menor, valores dos usuários de esteroides são piores em relação aos não usuários. Então, teve uma diferença média de strain de mais de 3,34%, favorecendo os não usuários. Então, esse achado mostra que o uso crônico do strain pode também estar associada a alterações da mecânica ventricular, detectadas pelo strain, mesmo quando outros parâmetros ecocardiográficos convencionais permanecem normais. Então, aqui ele mostra o strain, a análise do strain é sempre favorável aos não usuários, então o strain é sempre melhor nesse público, e, além disso, o estudo, além de comparar o septo, ele também compara a espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo. Então, a diferença média de espessura foi mais ou menos 1 milímetro a mais de aumento em relação ao grupo controle, tendo um intervalo de confiança de 95%, um valor de P estatisticamente significativo, mostrando associação consistente entre o uso de esteroides e alterações, tanto estruturais quanto funcionais. Então, o aumento da espessura da parede posterior, combinado à piora do strain, sugere um padrão de remodelamento cardíaco que merece, então, uma investigação adicional. E, então, é aí que o nosso, a comparação, então, de espessura da parede posterior, também o losango mostra favorável aos não usuários, ou seja, ele sempre tem valores melhores e dentro da normalidade em relação aos usuários. Então, qual é o significado clínico desses achados do estudo? Existe, então, um remodelamento patológico comprovado, as alterações observadas não desviam do perfil fisiológico esperado em atletas, sugerindo, então, um processo patológico, ao invés de uma adaptação benigna no treinamento. O aumento da massa é um marcador robusto de remodelamento cardíaco, associado a fatores de risco de aumento de mortalidade, ciência cardíaca. E a detecção precoce pelo strain, ele favorece a disfunção, a análise de disfunção subclínica, né, que precede o aparecimento da disfunção ventricular. Bem, como todo estudo em relação a hormônios, a esteroides, existem limitações, foi um desenho não randomizado, porque por questões éticas, os usuários de esteroides são um grupo desafiador para estudar, pois a randomização não é viável, né? A gente não pode falar, você vai tomar tal medicamento em doses suprafisiológicas em comparação com o que não vai tomar, não pode. Existem estudos heterogêneos, não dá para generalizar todos os resultados, existe uma imprecisão sobre duração de exposição dos esteroides, as pessoas às vezes não falam a verdade, que usaram ou não usaram, e o risco de classificação incorreta devido à negação e subrelato do uso de esteroides, né? Resultando, então, podendo até ser uma classificação errônea como grupo controle. Então, o estudo fala isso. Então, qual que é a conclusão? O estudo fala que a gente tem que fazer uma triagem ativa nesses pacientes que usam esteroides, para fazer uma avaliação ecocardiográfica nesse público, fazer um monitoramento contínuo da estrutura e função cardíacas para ir detectando precocemente. É esse o lance. Se a pessoa quer usar, ela tem esse livre-arbítrio, mas ele tem que fazer exames para detectar risco. E o perfil hormonal, nos casos de incerteza diagnóstica, eles falam para a gente ver o perfil hormonal, a testosterona total do paciente, de outros hormônios, para fornecer informações adicionais. Então, concluindo, o uso de esteroides foi associado, então, a uma redução da fração de ejeção e do strain, uma evidência robusta. O remodelamento reserva reforça efeitos potenciais cardiovasculares prejudiciais desses atletas e reforça também a necessidade de vigilância para mitigar os riscos cardiovasculares a longo prazo. É isso, espero que você tenha gostado.
Artigo bem em linha com o que a gente já imagina que acontece, né? Esses atletas que fazem uso de esteroide anabolizante de maneira certamente um tanto quanto, para não usar uma palavra muito pejorativa, mas de maneira duvidosa, né? Sem uma indicação talvez tão clara, pensando em ganho de performance na maioria dos casos. Acho que é uma evidência em conteste aí, juntando, né? O poder da meta-análise é poder juntar vários trabalhos dentro de um só, com todos os problemas relacionados a juntar trabalhos de metodologias diferentes, mas acho que é interessante ver como existe uma consistência nos achados, né? Os trabalhos todos apontam na mesma direção, de aumento de volumes, de aumento de espessura miocárdica, de queda na função ventricular, seja pela fração de injeção, seja pelo método de Strain. Tudo bem que são valores numericamente talvez pequenos, a gente está falando, tem vários problemas na análise observacional aqui, a gente não tem nem como saber exatamente qual foi a dose de cada trabalho, nada do tipo, mas a ideia é que a gente tenha a mesma direção, mostrando que há de fato um remodelamento adverso pelo uso dessas substâncias aí em pacientes saudáveis, né? Que de outra forma seriam considerados saudáveis. E eu até tive essa conversa recentemente com os residentes lá no hospital, destacando que assim, o problema é que a gente tem um remodelamento que é resultado da atividade física, do esforço, que é num sentido, teoricamente, de uma melhora de função ventricular, um ventrículo com função ventricular supranormal, que vai ter algum remodelamento, e o outro no sentido oposto, né, acabando prejudicando aí a função ventricular, e naturalmente, em algum momento, infelizmente, o efeito patológico acaba sobressaindo. Bem legal o trabalho, bem interessante. Inclusive, o Dr. Castilho fala que provavelmente as diretrizes de diástole não se encaixam nesse grupo, porque eles são jovens, uma diástole muito boa, mas eles têm hipertrofia, têm alterações que misturam ali, mas em compensação eles são jovens, eles são atletas e têm exercício aeróbico, então é uma população assim bem peculiar. É uma população única de fato, né? E que a gente vai ter que esperar aí a ciência aí progredindo nessa linha para que a gente possa aprender melhor como avaliar esses casos de maneira mais direta. Muito bom o trabalho. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.